Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Patrícia Palermo, sou economista-chefe do Sistema FEComércio, sou professora universitária e hoje eu tenho aqui o prazer de ser a host desse podcast em que a gente vai falar sobre liderança, sobre transformação com o Daniel Levy. Daniel, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Nós estamos aqui participando do Taquara Summit, esse evento que envolve muita gente interessante aqui no Vale do Paranhana e eu tenho certeza que a nossa conversa vai ser muito rica. Seja muito bem-vindo, Daniel. Obrigado, Patrícia. Prazer estar aqui com vocês, prazer estar no Taquara Summit, super gostoso bater esse papo. Bom, muito obrigada, então, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Então, vamos começar falando aqui para quem está nos ouvindo, quem é o Daniel Levy, de onde ele veio e principalmente para onde ele está indo agora. Boa. Para onde está indo, não sei, mas vamos construindo juntos aqui. Mas eu sou um paulista de 48 anos, pai de 3 filhos, do Vitor de 22, da Manu de 20 e da Lia de 11, marido da Trícia. Eu sou engenheiro de formação, mas fugi da engenharia logo cedo, nunca fui para a área técnica, meu mundo sempre foi a gestão. Eu comecei trabalhando em consultoria em gestão, no que hoje é a Falcone. Depois eu resolvi empreender, vi uma oportunidade de trabalhar com pequenas e médias empresas que não eram bem atendidas pelas grandes consultorias. Rodei bastante tempo com essa empresa, foi legal, chegamos a ter 300 consultores, então um empreendimento mesmo. Depois eu vendi essa empresa para a TOTUS, fiquei 2 anos tocando dentro da TOTUS o braço de consultoria do grupo, saí de lá. Aí fui repensar minha vida depois desse ciclo de consultoria, fui me transformar, e acabei indo para o mundo executivo. Então fiquei 8 anos na Natura, 4 anos tocando a área de gestão da Natura e 4 anos eu fui para a linha de frente do negócio, fui gerar resultado na Natura. Aí resolvi voltar para o mundo de gente, gestão. A Natura me transformou um pouquinho nesse sentido, né, a gente tinha um projeto lá importante que era pensar como a área de gente, a área de gestão e a área de sustentabilidade se juntavam para formar um novo modelo de gestão apropriado para o mundo complexo, para o mundo orgânico, cada vez menos industrial, que é um pouco do que eu vim conversar aqui também. Então eu comecei isso lá em 2009 na Natura, e aí quis voltar para essa área, saí da Natura, acabei ficando 1 ano na área de gestão, gente e gestão da BRF. E aí, há 7 anos atrás, eu resolvi voltar para o mundo da consultoria, de projetos. E há 2 anos eu montei a Oloflow, que é uma empresa que é parceira de CEOs e altas lideranças em resolver dilemas complexos, ambientes complexos. Então, a gente trabalha muito a capacidade de adaptação das empresas e a trazer mais vitalidade para as empresas, mais força, mais potência para o mundo das organizações. Bom, Daniel, parabéns pela tua trajetória aí. Eu tenho certeza que alguém que esteve fora, depois passa a conviver dentro do ambiente interno das empresas. Depois, mais uma vez, tem esse olhar externo, tem muito a contribuir. E eu queria começar aqui te provocando justamente sobre isso, Uma das palestras que a gente assistiu aqui no Taquara Summit, o Luiz Rasquilha trouxe para a gente uma reflexão importante. Ele disse o seguinte, olha, quando a gente vai pensar nos bancos universitários, quando formam pessoas, eles formam pessoas para gerir negócios e para fazer com que esses negócios cresçam. Mas a gente não consegue ainda treinar as pessoas para a transformação. A transformação sempre é algo dolorido, muitas vezes que não acontece de uma maneira voluntária, é empurrada por os condicionantes de mercado. E eu queria que tu enxergasse esse momento que a gente está vivendo hoje e dissesse para a gente o que tu está enxergando, o que tu está vendo a partir dele, Tu fala sobre liderança e complexidade, eu brincava contigo antes, Uma está em falta e a outra está sobrando, Infelizmente. Como é que a gente faz negócios se transformar? E aí, vamos pensar também, e eu quero te provocar a pensar nisso, e eu acho que tu vai contribuir bastante, porque tu já teve essa visão de trabalhar com pequenos negócios, É como é que pequenos negócios também promovem essa transformação. Porque é muito confortável a gente fazer bem aquilo que a gente faz bem e continuar fazendo aquilo. Até que um dia vem o mundo e nos atropela, dizendo que a gente não é mais necessário ou que a gente foi simplesmente substituído por alguém fazer aquilo ainda melhor. Então, como você enxerga isso? Legal. Acho que, Patrícia, é super legal essa conversa, porque, primeiro, a gente, eu gosto muito de trabalhar a organização fazendo uma comparação que ela é um sistema vivo. E eu acredito nisso. Então, a gente, há 150 anos atrás, resolveu parar de enxergar os princípios da natureza,
como a natureza evolui, como a natureza funciona, e a gente passou a adotar todo o sistema e o modelo de operação do sistema industrial, mecânico, mecanicista. E então, quando a gente fala, né, dos modelos de hoje, eles estão todos voltados nesse lugar de crescer tudo que dá o tempo inteiro, e trocando peças, e as pessoas são recursos humanos, não são pessoas, indivíduos, não são... A gente parou de ver o todo e a gente passou a fragmentar, porque na máquina a gente quebra a máquina em pedacinhos e aí a gente vai somando os pedacinhos para a coisa funcionar. E na natureza não tem um pedacinho sozinho. Você está respirando um ar que uma árvore te entregou e a árvore está conseguindo fazer toda a fotossíntese dela porque ela está bebendo o nutriente da terra. Então está tudo interligado. Só que a gente foi esquecendo desses princípios e foi operando cada vez mais mecanicamente. Então, quando você me provoca nesse lugar da transformação, a transformação é o que acontece na natureza. Ela está evoluindo, uma espécie humana, os seres vivos. A gente está o tempo inteiro evoluindo e transformando. Mas a gente esqueceu que isso também está acontecendo na organização. A gente achou por um momento que a gente podia controlar a organização e fazer a organização exatamente do jeito que eu quero, moldada como se fosse uma máquina. E a gente está agora reaprendendo, porque a gente está tomando meio bordoada do mundo, né, que está vindo com toda a complexidade, com todo o contexto que está se transformando cada vez mais rápido. Então a gente vem tomando essas bordoadas e vendo que qualquer negócio está se transformando o tempo inteiro. Mas como liderança, né, como tu falou, a gente não aprendeu a gerir transformações, a gente não aprendeu a aceitar transformações, a gente não aprendeu a olhar e falar, tá bom, se está tudo em fluxo, né, eu estou lá no meu pequeno negócio e ele está se transformando, como é que eu aceito essa transformação? Como é que eu vivo fazendo as pazes com essa mudança, em vez de resistir, em vez de travar, em vez de fazer força contra? Né? Eu brinco muito que a gente precisa ser um líder, entre aspas aqui, um líder preguiçoso, no sentido de que a gente precisa investir aonde a energia está nos levando. Se eu sinto numa relação, na liderança ou até na organização, às vezes eu vejo isso tentando fazer, né, a minha Holoflow também decolar como meu empreendimento, como a minha consultoria. Às vezes eu sinto que eu estou fazendo força demais, eu paro para refletir. Eu falo, se eu estou fazendo força demais, tem alguma coisa que não está funcionando que eu poderia rever, né? Então é um pouco por esse lugar que aí até o pequeno empresário, ele precisa, na minha perspectiva, é uma grande possibilidade da gente voltar a ter capacidades humanas de escuta, de sensibilidade, de conversa, e menos só mecânicas, de comandar, controlar, dar ordem, trocar peça. Então é quase um resgate, é um meio paradoxo aqui, né? Uma filosofia aqui nossa, mas assim, é quase um retorno para a gente voltar a ser humano e conseguir, sendo humano, liderar um negócio que também é um ser vivo, que também está lá. E aí eu acho que algo interessante de destacar aqui é que nesse lance da transformação, a gente está falando de mercado se transformando, de pessoas se transformando e modelos hierárquicos também tendo que se transformar, né? Então, por exemplo, tem uma frasezinha que eu gosto muito de repetir, que é: quem tem passado tem história, mas só quem tem atitude e percepção vai ter futuro. Então, por exemplo, hoje, a gente vê, no caso do varejo, né, essa necessidade de ser omnichannel, de estar presente em todos os canais. Não quer dizer que você vai ter que ter um e-commerce, mas você vai ter que se comunicar via internet. Perfeito. A gente sabe que a nossa sociedade está envelhecendo, mas a gente também tem que vender para esses jovens que funcionam de um jeito muito diferente do que funcionavam os jovens de antigamente. Essa força de trabalho vai estar lá presente, e essa força de trabalho muitas vezes não aceita as formas como a gente enxergava o trabalho como no passado. Então, ter um ambiente transformador exige que as pessoas também se transformem meio. Perfeito. Eu acho que a principal característica que a gente tem que ter hoje em dia é a capacidade da gente se adaptar. A gente está o tempo inteiro se adaptando. Então, se está tudo transformando, como é que eu me adapto a isso? Como é que eu danço essa dança? Como é que eu ganho, né, intimidade com essa dança? E aí a gente conseguiu se adaptar. É o que você falou, eu estava trabalhando com uma organização, que o CEO, uma grande organização, e o CEO estava lá no negócio de, não, nós precisamos continuar sendo o que a gente sempre foi, um pouco nisso que você falou, né? E aí me lembrou que
A gente fez uma provocação para ele falando, legal, você é um CEO, e ele era um CEO da família, né? Então, já a terceira geração, e a gente foi lá para ele e falou, senhor CEO, você quer ser o primeiro ou o último? Como assim? Você vai ser o primeiro de uma nova fase dessa organização, que vai conseguir se transformar, que vai conseguir, eventualmente, mudar o que ela está fazendo hoje, mas para se reinventar e ser alguma coisa diferente, portanto, você vai ser o primeiro que fez este lugar, ou você vai ajudar a fechar a lojinha aqui? Você vai ser o último. E vai ficar, né, ainda apegado a tudo que você está, resistente a tudo que essa organização já foi um dia, e deixar ela ir minguando até o momento que o mundo fala que não faz mais sentido você existir. Daniel, baseado na tua experiência, tá? Se tu fosse olhar as lideranças que tu enxergou como verdadeiramente transformadoras, né? Que conseguiram fazer a transformação de negócios. O que tu via de características dessas pessoas, né? Vamos tentar falar do que essas pessoas que querem, por exemplo, ser lideranças transformadoras poderiam buscar para conseguir, de fato, implementar a transformação no seu cotidiano. Eu diria que elas teriam a capacidade, e é o que eu vejo nessas lideranças, eu brinquei na minha palestra, né, que a gente fez aqui no Taquara Summit, sobre o paradigma de remar e velejar. Então, antes a gente estava muito remando, e agora a gente precisa velejar. A liderança é aquela que consegue sentir o vento, que consegue ter a sensibilidade de entender como é que o vento está se movimentando para poder ajustar a vela. Então, a primeira característica que eu vejo uma liderança transformadora é a sensibilidade para sentir o contexto, para sentir a equipe, para sentir o ambiente, para poder se adaptar. A segunda é ajustar a vela, é conseguir ir dando esse contexto, né, os tons que são necessários para a gente fazer a transformação. E aí, a gente sempre fala da liderança inspiradora, né? Para mim, a liderança, né, eu trouxe que o líder, ele é um designer de contexto. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que o líder molda a narrativa que está acontecendo na organização. Então, se eu falo, olha, essa organização aqui, ela está sofrendo muita concorrência, e está difícil, e está duro, ó vida, ó céus, ó azar, a minha organização vai começar a reverberar essa atitude, essa narrativa, né? Ao passo que se eu tenho uma narrativa, e ela não pode ser incoerente com a atitude, né? Então não é um demagogo que sai falando e tal, mas se eu tenho uma atitude e uma narrativa otimista, inspiradora, que mostra caminho, que dá clareza de direção, é o que as pessoas estão pedindo para a gente caminhar para a transformação, né? Então, você é um líder que hoje é apropriado, é empoderado, claro de qual é a narrativa que você quer para o seu negócio. Qual é a verdade que você está contando para você mesmo e para a sua equipe. E te completando, né? Tem uma palavra que eu gosto muito, que é uma palavra em alemão, mas que é ótima, é isso que é o Zeitgeist. Né? Que é você entender o espírito do seu tempo. Perfeito. Eu acho que a gente não pode ser refém do nosso tempo, né? Muitas vezes as pessoas, principalmente à frente de organizações, e principalmente organizações que deram certo, né? Elas têm aquela frasinha, né? No meu tempo, né? Pois bem, você vive o tempo de hoje, esse precisa ser o seu tempo. Então você tem que entender os Zeitgeist, né? O espírito do seu tempo e fazer as adaptações. E aí, quando a gente fala em se adaptar, a gente não está falando muitas vezes em abrir mão de coisas que a gente acredita. Não. Porque às vezes eu acho que a sociedade flexibiliza certas coisas. Que às vezes você não precisa ser flexibiliza. Por exemplo, eu vi você subindo naquele palco na frente de 1000 pessoas. Antes de você falar quem você era, você disse que você era pai. Isso mostra a importância que isso tem na sua vida. E isso vai ser levado em todas as coisas que você fizer, né? Então, tipo assim, tem coisas que assumem valor da gente e desenham os nossos propósitos. Mas a gente tem que perguntar como é que a gente pode alinhar esses valores ao espírito do nosso tempo para fazer as transformações de fato acontecer. E aí vamos engatar com um outro papo aqui, que tu é consultor e hoje tu sabe que esse teu mercado tá concorrido, né? Tem muita gente querendo ser consultor, querendo ser coach, e todo mundo quer ser consultor, quer ser coach, quer ajudar as empresas a promoverem transformações, promoverem adaptações. Então, acho que a primeira coisa que fica clara aí é que
são necessárias adaptações, são necessárias transformações. Mas a segunda coisa que eu quero destacar aqui, que foi fruto até de uma conversa anterior nossa, é de que muitas pessoas estão saindo do seio das organizações para vir para esse lugar. Então, o que está mostrando ali, né? Que as organizações têm ali um problema que elas têm que gerir, né? Porque, afinal de contas, tem umas brincadeiras que a gente fala, né? Que todo CNPJ é uma coletânea de CPFs. Se a gente não trata bem esse CPF, se a gente não cria valor daquelas pessoas, e na tua palestra foi muito bom aquele vídeo que tu mostrou, né? A mesma pessoa fazendo a mesma função em 2 lugares diferentes e entregando coisas diferentes por causa que ela via valor no que ela fazia através do olhar das suas gerências como diferente também, né? Então, o que a gente pode falar sobre essa situação de hoje das organizações e dessas figuras dos consultores? Para mim, primeiro, há alguns anos atrás, ainda quando executivo na Natura, a gente fez um projeto que a gente chamava de projeto de engajamento. E era um projeto que tentava conectar qual era a essência da Natura, o propósito da Natura e a estratégia da Natura com a essência, o propósito e o projeto estratégico de cada colaborador. Porque o verdadeiro engajamento é quando o que eu estou fazendo aqui, primeiro, contribui para o meu propósito. Que transformador! Sim, super. Nossa, super. Muito transformador. Era um projeto gigante com 600 líderes da organização e a gente passava por uma reflexão mesmo de dizer, olha, o meu propósito individual, o meu projeto, o meu ciclo de carreira está alinhado, está em coerência com aquilo que a Natura está querendo. E se tivesse incoerência, lindo, aí eu estou engajado. Mas eu estou engajado pelo meu, né? E quando eu faço o meu, eu contribuo para o da Natura. E quando a Natura faz o dela, contribui para o meu. Aí só te completando aqui, porque eu achei que foi ótimo, né? Você chega e diz para o seu colaborador, né? Vamos pensar na sua carreira. Isso. Quantas empresas tratam o trabalhador como simplesmente um recurso humano que vende o seu trabalho? Super. E aí, aquela pessoa passa uma vida inteira tendo um emprego. Perfeito. Não construindo uma carreira, né? E a gente sabe que profissionais que estão interessados em desenvolver carreiras são muito mais contributivos para o processo de geração de valor dos negócios do que aqueles que simplesmente estão lá esperando, né, o seu dia de pagamento. Sim. E lá tinha, inclusive, nas opções, né, era assim, então eu estou engajado porque isso, né, é coerente o que eu quero da minha vida e do meu ciclo para o ciclo da empresa. Tinha um que, não é coerente, eu tenho muito alinhamento com o propósito, com o que ela quer, mas o que eu estou fazendo hoje não está me motivando, não está me engajando. Então eu tinha a possibilidade de eventualmente fazer alguma mudança de posição dentro da própria organização. E tinha uma terceira possibilidade, que era sair da organização. E algumas pessoas dessas lideranças resolveram sair da organização e a gente encarou primeiro com muita gratidão, porque era o melhor para as pessoas, era o melhor para a organização. E a gente, dentro lá dos pacotes de saída, né, das coisas, um dos benefícios era um processo de reflexão contínua para que a pessoa encontrasse, então, aonde ela poderia realizar aquilo que ela queria realizar para a vida. Para ela ser feliz e contribuir para uma empresa ser ainda melhor, né? Então, eu acho que esse tipo de lógica a gente precisa mais dentro das organizações, para que as organizações, e também aqui tem um outro ponto que é, como é que as organizações, se a gente está transformando, como é que elas transformam o modelo de negócio? Será que esse negócio da hierarquia, de ter um CEO, aí um comitê executivo, né, essa pirâmide, será que ainda é um modelo que vai lidar com o que a gente quer para o trabalho? Parece que, se eu não sei alguma coisa, pergunto para o meu chefe. Meu chefe não sabe, às vezes, mais do que eu. Hoje em dia, nas organizações, a gente vê, né, a turma entrando lá na base, sabendo mais do que tecnicamente do que está lá. Então, assim, para mim, ainda tem um trabalho, a gente está engatinhando no processo do que vai ser uma organização adaptativa, uma organização que de fato traga vitalidade para o negócio, para as pessoas que estão lá, para a sociedade, sabe? Eu ainda acho que tem muita coisa para a gente aprender que a gente ainda não sabe para evoluir modelos organizacionais. E nesse ponto, no ato de aprender, né? Como a gente foi focado nos últimos tempos a aprender coisas novas, né? Eu brinco
que em 2020 quase todo mundo virou um microbiologista, né? A gente conseguia reconhecer um coronavírus, né? A gente aprendeu palavras que a gente não sabia, a gente aprendeu tipos de vacinas que existiam e tudo mais, mas também a gente aprendeu a trabalhar de um jeito diferente. A gente aprendeu a importância do trabalho híbrido, a gente viu que existia o teletrabalho, a gente viu que muitas vezes a entrega é mais importante que a presença, mas passado um tempo, a presença mostrou quão importante ela também era para a questão dos vínculos, para a questão da cultura. Então, hoje a gente está num momento que principalmente os mais jovens, eles têm uma visão sobre trabalho muito diferente. E muitas pessoas também ressignificaram essa questão do trabalho, principalmente pós-pandemia. O que tu acha que as lideranças hoje precisam ter em mente quando elas vão justamente lidar com a sua força de trabalho que passou por essa transformação tão intensa num espaço tão curto de tempo? Eu acho que a pandemia, né? Você falou da pandemia. Para mim, a pandemia ela trouxe uma necessidade da gente abrir mão das nossas certezas. Né? Então, o trabalho presencial era a única alternativa que tinha para ser geradora de resultado. Teve uma necessidade que fez a gente quebrar essa certeza, a gente teve que se virar para aprender no virtual. Né? E aí a gente volta com esse aprendizado, adaptando agora o que é o híbrido, o que é, o que não é, o que é essa nova geração. Então, para mim, a liderança, ela pode cada vez mais abrir mão das suas certezas e estabelecer diálogo, estabelecer reflexão com essa nova geração, com as novas formas de trabalho, para que a gente possa explorar um pouco mais, testar, experimentar, né? Então, esse ambiente e escutar um pouco mais, sabe? Tipo, o que é essa nova geração que está querendo coisas diferentes do trabalho, o que ela está querendo me dizer? Porque eu muitas vezes escuto de forma julgadora. Isso é modismo, ou isso é aquela turma preguiçosa que não quer mais trabalhar. Eles estão dando um sinal, eles estão querendo contar alguma coisa. O que eles estão contando? Sabe, um bom pedaço da minha atividade de consultor é conseguir abrir a escuta e falar o que esse sistema está pedindo. Sabe, o que está sendo dito aqui no invisível da organização e que a gente pode aprender com isso e ajudar a transformar essa organização. Porque está lá, né? A gente precisa revelar coisas, revelar a cultura, revelar a estratégia, mas ela está acontecendo ali. Né? Então, essa capacidade de liderança, de parar de julgar um pouco, sabe? De segurar o julgamento, né? Não adotar que ele é a única verdade, escutar e estabelecer um processo de reflexão, de diálogo, de construção conjunta, é o que vai fazer a gente evoluir os nossos modelos, seja lá para onde for. Eu não tenho uma fórmula, não existe uma fórmula. Eu não posso te dizer, então para onde é? Eu não sei. E talvez cada organização vai encontrar o seu jeito, cada tipo de negócio vai encontrar o seu modelo, cada líder vai encontrar o que satisfaz para você. E tá tudo bem, se a gente continuar nessa jornada. A gente costuma brincar, né, que são muitos os cursos de oratória, mas faltam os cursos de escutatória, né? A gente parar, ouvir, aí, continuando, entendendo aquele negócio do espírito do tempo, né, dos zeitgeist, e testando modelagens, testando relações, testando a forma como a gente vai viver esse tempo futuro que nos aguarda. E agora a gente está caminhando aqui para o final e a gente tem essa última provocação, né? Tipo, todo e qualquer negócio, ele busca muitas vezes, né, o crescimento. O crescimento como finalidade, né? O resultado como o ponto final ali. E muitas vezes o resultado é o financeiro. E agora eu quero deixar uma coisa muito clara aqui, né? A gente não está falando que o resultado financeiro não é importante. Não existe negócio que fique em pé com fluxo de caixa que não seja equilibrado e que não seja consistentemente lucrativo. Mas a pergunta é, quando que a busca do lucrar cada vez mais, do ter um resultado cada vez maior, passa a ser um fim nele mesmo, né? E a gente conversava anteriormente a diferença entre crescer e evoluir, né? Então, para onde as organizações, tu acredita que elas devem andar? Então, além de se manter consistentemente lucrativas e com fluxo de caixa equilibrado, o que tu acha que as
hoje as organizações deveriam buscar para evoluir no sentido de que, no futuro, elas sejam organizações que contribuam mais para a sociedade, para a sustentabilidade do planeta? Acho que você quase deu a resposta, Patrícia, porque é o que você falou. Primeiro, crescer absolutamente, ficar crescendo, não existe, né? A única coisa que cresce o tempo inteiro, né, num sistema vivo é o câncer, né, como a gente estava falando. Então, não existe esse processo de crescimento eterno. E quando a gente fala de transformar, né, e aí para mim tem um pouco desse lugar, assim, as organizações, elas, nesse mundo em que a gente está vendo tanta polaridade, que a gente está vendo tantas crises acontecendo, as organizações poderiam olhar um pouco para qual é o papel delas neste novo mundo. Qual é a serviço de que eu existo no mundo, sabe? E aí não só pelo propósito, mas assim, qual é a minha contribuição para o mundo? Qual a contribuição que eu quero ter para essa sociedade, para a minha comunidade, seja aqui na minha cidade, seja aqui em Taquara, seja para o Estado, mas qual é a contribuição que eu estou trazendo, sabe? E se a gente começar a ser mais inclusivo, a ser mais integrador, a entender que eu não necessariamente tenho só um competidor, eu tenho alguém com quem eu posso cooperar, em que eu posso colaborar para construir alguma coisa maior para esse todo, que a gente não está sozinho. Esse lugar de fragmentar tudo que a gente foi tendo, então é a minha empresa que compete com a sua, é a minha consultoria que compete com a sua. A gente começar a entender que tudo isso faz parte de um grande todo, que nós somos uma única sociedade, que nós somos uma única espécie e que a gente pode, aí sim, construir um futuro que possa ser mais equilibrado, mais justo, mais feliz para todo mundo. Eu acho que a gente enxerga aí possibilidade de ter uma organização com vitalidade, com energia, com prosperidade. Olha, eu fiquei muito feliz de que o destino me deu a sorte da gente ter essa conversa aqui e tu terminares justamente falando isso pro Taquara Summit. Porque o Taquara Summit nada mais é do que uma iniciativa dessas, para um bando de gente que se reuniu para tentar ser polo de transformação. Um dia que a gente está aqui, todos juntos, fazendo uma série de provocações, fazendo com que pequenas empresas locais talvez deem pequenos passos que possam levar elas para outros níveis, que elas possam ser as agentes da transformação na construção desse mundo que todos nós queremos. Perfeito. Muito obrigada pela tua participação, Daniel Levy. Eu agradeço também profundamente essa grande oportunidade e eu espero que vocês assistam todos os podcasts que foram gerados nessa edição do Taquara Summit. Obrigado. Já.